Olá! Hoje a gente vai conversar sobre uma abordagem para a criação de filhos que, olha, vai muito além daquelas dicas e técnicas que vemos por aí. A ideia aqui é mergulhar fundo no que seria o verdadeiro alicerce para educar uma criança. A grande história do Evangelho. Sabe, aquela narrativa completa que começa lá na criação e vai até o fim dos tempos. Pensa bem, com tanta pressão da cultura, tanto conceito diferente vindo de todo lado, é normal que pais e mães se perguntem: tá, mas qual é a base? O que é realmente sólido e seguro para guiar minha família? É uma pergunta que com certeza ecoa em muitos lares. E a resposta que a gente vai explorar aqui hoje, ela pode surpreender. Então, existem basicamente duas abordagens, né? De um lado, você tem aquele oceano de técnicas, de fórmulas que mudam a cada estação, sabe? Uma busca sem fim por dicas de especialistas que prometem resultados para ontem. Mas do outro lado, a proposta é bem diferente. É um alicerce muito, mas muito mais profundo, a própria história do Evangelho. E o ponto aqui não é sobre um novo método, é sobre uma nova mentalidade, uma forma de enxergar o mundo que coloca a criação dos filhos dentro do grande plano de Deus. Ok, para a gente entender bem essa abordagem, vamos fazer uma jornada, passando pela história bíblica em 4 grandes atos. O primeiro deles, a criação. É aqui no comecinho de tudo que a gente descobre o valor e a identidade fundamental de cada criança. E a base para essa dignidade toda está bem aqui, em Gênesis. Essa passagem é fundamental. Ela nos diz que toda criança, desde o momento da concepção, carrega a imagem de Deus. Isso não quer dizer, claro, que elas são pequenos deuses, de jeito nenhum, mas significa que elas refletem, de uma forma única, características do próprio Criador. E o que isso significa na prática, no dia a dia? As implicações são transformadoras. Pensa só, se as crianças carregam a imagem de Deus, então elas têm um valor que não dá para medir, um valor inestimável. E esse valor não depende do que elas fazem ou deixam de fazer. Elas deixam de ser, projetos para realizar as nossas ambições. E o papel de pai e mãe muda completamente. A tarefa não é mais só ficar moldando o comportamento, o exterior. A tarefa se torna pastorear o coração, para que esse coração possa refletir a glória de Deus. Bom, entendido o valor da criança, a gente precisa avançar para o segundo ato, a queda. E essa parte da história, ela toca numa realidade difícil, mas que é absolutamente crucial para a gente entender os desafios do dia a dia na criação dos filhos, a realidade do pecado. A Bíblia é muito clara sobre isso. A desobediência entrou no mundo e afetou todo mundo. É por isso que as coisas não são como deveriam ser. Explica porque o mundo e a nossa própria natureza humana não são mais como Deus criou lá no início. E olha, ninguém escapa dessa realidade, nem os pais, nem os filhos. É importante entender isso. O pecado não apagou a imagem de Deus em nós, mas ele a danificou, distorceu. A melhor forma de imaginar isso é pensar no espelho quebrado ou muito sujo. Ele ainda consegue refletir alguma coisa, mas a imagem, ela tá toda fragmentada, difícil de reconhecer. É uma imagem muito forte para a gente entender a nossa condição, né? Então, o ponto central aqui é o seguinte: quando a gente vê egoísmo, teimosia, desobediência nos nossos filhos, isso não é só uma fase ou um mero problema de comportamento. São sintomas. Sintomas de uma condição muito mais profunda, uma inclinação natural para longe de Deus. E entender isso muda tudo. Impede a gente de ficar idealizando os filhos e nos prepara para lidar com as falhas deles com muito mais graça. Mas, e essa é a melhor parte, essa história do espelho quebrado não é o final, de jeito nenhum. Agora a gente chega no terceiro ato, o ato mais glorioso de todos, a redenção. É aqui que a gente encontra a esperança e é aqui que o nosso papel como pais é radicalmente redefinido. Isso aqui é o coração do Evangelho. Mesmo com a nossa condição toda quebrada, Deus deu um jeito. Ele provê um caminho de restauração através de Jesus Cristo. Essa é a grande boa notícia que precisa estar no centro de um lar cristão. É a esperança para consertar aquela quebra que a gente viu no segundo ato. Isso redefine completamente o nosso papel. Sabe aquela pressão de ser um pai ou uma mãe perfeitos? Ela some, porque a gente entende que não somos os salvadores nos nossos filhos. Nós somos agentes da graça. O nosso trabalho não é consertar eles, é apontar. Apontar consistentemente para o único que pode, de fato, salvá-los e transformá-los. Tá, mas como isso funciona na prática, no dia a dia? Bom, o material que estamos analisando sugere 4 ações bem importantes. Primeiro, compartilhar a história do Evangelho sem parar. Segundo, ensinar e, principalmente, viver o que significa arrependimento e fé.
Terceiro, orar muito, reconhecendo que a verdadeira transformação do coração é obra do Espírito Santo, não nossa. E por último, ensinar que em Cristo a gente encontra tudo, absolutamente tudo que a gente precisa. Beleza, com a redenção sendo o nosso alicerce firme, agora a gente pode olhar para o ato final da nossa história, a consumação. É esse ato que nos dá a perspectiva de como tudo termina, e isso coloca a criação de filhos num contexto muito maior, o contexto da eternidade. Essa citação que está na tela, nossa, ela é muito forte, né? Ela é um verdadeiro lembrete de que, olha, sucesso na escola, nos esportes, na vida social, tudo isso é legal, é bom. Mas a formação espiritual é infinitamente mais importante. O que é passageiro tem que ficar em segundo plano em relação ao que é eterno. Resumindo, essa perspectiva do fim da história muda completamente as nossas prioridades. O objetivo final deixa de ser apenas criar bons cidadãos para este mundo. O objetivo se torna preparar cidadãos do reino celestial, preparar corações para a eternidade com Deus. No fim das contas, o maior presente que a gente pode dar para os nossos filhos é esse: ajudá-los a conhecer e amar o Deus que os criou e que os redimiu. Certo. Então, o que acontece quando a gente junta tudo isso? Esses 4 atos: criação, queda, redenção e consumação. A síntese de tudo isso nos leva a uma conclusão central, um ponto fundamental sobre como o nosso lar deve ser. E essa conclusão é talvez o maior alívio, a verdade mais libertadora que um pai ou uma mãe pode ouvir. A criação de filhos não depende da nossa performance perfeita, não mesmo. Depende da suficiência de Cristo. Ele é a esperança. Para os nossos filhos e para a gente também no nosso papel. A autora Julie Lowe resume isso de um jeito brilhante. Ela diz que num lar centrado em Cristo, o show não é sobre os filhos. E também não é sobre os pais. Existe um protagonista, uma figura central no palco, Cristo. Ele é a razão de tudo que é dito e feito ali. E isso tudo nos deixa com uma pergunta, uma reflexão final. No meio da correria do dia a dia, de todas as pressões, dos desafios, quem é que está de verdade no centro do palco do nosso lar? É uma pergunta que, com certeza, vale muito a pena a gente se fazer.